A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Auxiliadora Mussi, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos ouvintes, que Deus esteja conosco neste momento e que possamos ser intuídos para falar um pouco sobre o tema Preservar-se da Avareza, do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso tema em reflexão examina uma parábola de Jesus em que ele ensina que nada nos serve a ganância de acumular tesouros materiais, pois nada nos garante a sobrevivência física nos próximos minutos. A passagem registrada por Lucas em seu Evangelho, no capítulo 12, versículos de 13 a 21, narra a história de um avarento produtor rural que, colhendo em abundância, ampliou seus celeiros a fim de armazenar sua colheita, assegurando o usufruto egoísta de sua riqueza, passando o resto da vida a gozar dela. E disse à sua alma: Alma minha, tu tens muito bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, goza. Jesus conta que, no entanto, Deus o chama de tolo, pois que sua alma seria chamada à morte ainda naquela noite. E disse-lhe: Para que servirá o que acumulaste? Este ensinamento se reveste de profundas ponderações. Há quem pondere que estamos no mundo e precisamos de bens materiais para viver. Afirmativa razoável e justa. Devemos trabalhar para sustentar o corpo, as necessidades cotidianas. Porém, não é o uso da riqueza do dinheiro que Jesus condena, mas a avareza, que escraviza o homem à riqueza. Lembremos-nos que ele relacionou-se com pessoas de todas as posições sociais, fraternalmente. Na verdade, a riqueza constitui um tipo de prova, de experiência para o espírito que deve aprender a administrá-la, multiplicando o trabalho e promovendo o progresso. O que Jesus realmente reprovou foi o apego à posse material e o desejo de consegui-la a qualquer preço, o que ainda ocorre com frequência. Avareza significa mesquinhez, sovinice, qualidade de quem tem excessivo apego ao dinheiro, às riquezas, falta de generosidade. Vejamos que os bons dicionários não se resumem a definir o termo, indicam qual a falta de carência de caráter que o causa, falta de generosidade. Habitualmente aprendemos que devemos poupar para uma emergência, economizar para garantir o futuro. Quem assim pensa, geralmente, enfrenta os problemas desse pensamento. A emergência vem em forma de doença, desastres financeiros ou outros acontecimentos desagradáveis ocorridas pela atitude avarenta. Não é errado poupar para uma aquisição, um investimento ou uma meta a atingir. O que se recomenda é não deixar de ser bom para ser avarento. Em Marcos, capítulo 8, versículos 36, encontramos estas palavras de Jesus: De que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Quantos de nós, meus irmãos, estamos descuidando da própria alegria de viver, abusando de nossas forças físicas em 2 ou mais empregos, apenas para ter e ter, sem percebermos que nossa alma deseja, antes de tudo, ser livre do apego e feliz consigo mesmo pela alegria de fazer o bem. Quantos de nós vivemos atormentados pelo fantasma do desemprego, pelo medo do amanhã, pelo excessivo zelo com o dinheiro, esquecendo que a vida nos confiou filhos para cuidar e educar, que precisam mais de exemplos de virtudes do que objetos.
roupas de marcas ou status sociais. Muito mais que um carro novo, nossa alma deseja direção. Muito mais que roupas impecáveis, nosso espírito pede direção. Muito mais que posição e prestígio, nossa essência deseja ser humilde. Até quando permaneceremos cegos às necessidades de nossa alma imortal para tão somente prestarmos atenção às coisas passageiras que o ladrão rouba e a traça rói? Além da avareza financeira, há outra muito séria que requer a nossa atenção, porque ela trabalha a fim de destruir a nossa felicidade. Trata-se da avareza espiritual, daquela mesquinhez emocional que alimentamos, tratando nossos sentimentos da mesma maneira egoística que os avarentos cuidam dos bens. Todos nós reconhecemos em nosso íntimo uma grande capacidade de amar, de espalhar o bem, de dar carinho. Avarentos, porém, economizam essas virtudes. Pessoas avarentas emocionais atraem avarentos para a sua convivência, porque ambas estarão cuidando de seus desejos exclusivistas na ânsia de guardar para si a fim de gozar indefinidamente. A avareza emocional produz esse grande prejuízo para a alma, faz com que não recebamos o amor que desejamos e merecemos e colhemos somente hipocrisias, desatenção, traição e abandono em nossos relacionamentos afetivos. Jesus anunciou que o seu jugo, que é a lei de amor, era um fardo leve exatamente porque amar é bom, dá prazer e alegria, plenifica a alma e alivia os fardos do egoísmo, da vaidade e do orgulho, que nos escravizam às coisas transitórias e sem importância. No episódio evangélico em estudo, o personagem avarento diz: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe e goza. Quantos de nós estamos nesse equívoco do gozo egoísta das paixões transitórias, sem nos dar conta de que é impossível ser feliz sozinho? Para usufruirmos da felicidade plena, é necessário abandonarmos a postura de avareza espiritual e começarmos ainda hoje a distribuir os tesouros do nosso coração, com todos ao nosso redor. Isso mesmo, todos. Não é só papai, mamãe, maridão e cachorrinho, não. Temos que amar a todos os filhos de Deus, a fim de que também sejamos amados por todos. A força da generosidade nos leva a entrar na abundância do amor, uma fase em que o amor que nós exercitamos nos completa. E se Deus ainda hoje nos disser que nossa alma será chamada à vida imortal esta noite, carregaremos para outra dimensão os tesouros do amor, que são aqueles que Jesus disse que são acumulados no céu, longe do ladrão, das traças e da ferrugem. A vida de cada um de nós consiste no amor generoso que conseguimos espalhar, fazendo com que a nossa passagem marquemos um rastro de bondade para os demais espíritos com que cruzarmos, servindo de exemplo e roteiro aos que ainda não sabem dar de si. Eurípides Bassanufo fazia suas palestras sobre temas evangélicos às quartas-feiras no Colégio Allan Kardec, em Sacramento. Certo dia, um dos frequentadores dessas exposições se dirigiu ao colégio no horário habitual para ouvir mais uma das preleções do querido Eurípides. No trajeto, encontrou um companheiro que também frequentava as reuniões e disse-lhe que não iria, alegando que já conhecia o assunto, e completou: o professor repete muitos temas evangélicos, eu já os conheço todos. Chegando ao colégio, Eurípides perguntou pelo companheiro e ele transmitiu-lhe o que ouvira. Bassanufo, então, na serenidade de sempre, disse:
E ele já pratica as lições evangélicas aqui estudadas? Enquanto não as praticarmos, precisamos repeti-las para que estejam sempre presentes em nossa mente e permaneçamos cientes quanto à necessidade de vivenciá-las. Todos sabemos que o apego aos bens materiais é um dos sérios obstáculos à evolução espiritual. Com tantas descobertas, inventos de máquinas para facilitar a vida das pessoas, poderíamos estar desfrutando já de uma vida melhor no planeta Terra. Não fosse a ambição, a avareza de muitos em prejuízo dos demais. À medida em que fomos aprendendo melhor os ensinamentos de Jesus e, sobretudo, aplicando-os em nossas vidas, a qualidade de vida certamente muito lucrará. A riqueza não é obstáculo absoluto à salvação, reflete Kardec nos seus comentários no Evangelho segundo o Espiritismo. Entendemos por salvação o aperfeiçoamento espiritual, a evolução do ser. Salvação não é um ponto de chegada, mas uma caminhada. É o despertamento das faculdades do espírito, o que vai acontecendo pouco a pouco. Se o dinheiro não é bem utilizado, o problema não está na moeda, e sim naquele que administra. Condenar a fortuna pelos desastres da avareza é o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista, diz Emmanuel. O dinheiro é uma alavanca que pode ser manejada para o bem ou para o mal. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. A avareza é classificada da seguinte forma. No primeiro grupo estão as pessoas que tornam-se escravas do dinheiro. Só sabem guardar, economizar. Não gastam nem com ela mesma. Passam falta de um determinado bem e não o compram mesmo podendo para não gastar. No segundo grupo estão as pessoas que só gastam consigo mesmo. Para elas tudo, para os outros nada. E no terceiro grupo é aquele dos grupos financeiros fortes, grandes capitais que para acumular mais e mais lançam-se mão de todos os meios, mesmo ilegais ou imorais. E assim distribui-se a miséria para muitos, enquanto poucos se enriquecem. Chico Xavier lembra a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a orar a Deus pedindo apenas o pão de cada dia. Esquecidos deste precioso conceito psicológico que tantos benefícios nos trariam, nós vivemos aflitos pelo medo de não termos o suficiente para o amanhã e assim acumulamos demasiadamente bens que não têm real utilidade para hoje. Que faremos com 35 pares de sapato? Indaga Chico. Que faremos com tantos ternos, gravatas, vestidos, calças, perfumes e relógios? Que faremos com tantas televisões em nossa casa, com tantos telefones, computadores, carros, celulares? Isolar os familiares uns dos outros? Já repararam como parecemos desorientados quando ficamos sem o aparelho celular? Antigamente, uma carta pelo correio demorava semanas para chegar ao seu destino. Hoje nos irritamos porque o computador está lento e o nosso e-mail vai demorar alguns segundos a mais para ser enviado. Certamente Chico Xavier não está se referindo ao homem previdente, mas sim ao ganancioso, ao que está se perdendo nos excessos de conforto, esquecendo-se de que o melhor da vida não é o destino para onde nos dirigimos, mas a maneira como viajamos. A estrada de nossa existência
Pode ser bela, rica, simples ou tortuosa, mas ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Vivemos uma época de celebridades. Transitamos por um mundo em que o destaque vai para aquele que mais tem. É um mundo em que o luxo, a beleza física, ostentação e vaidade ganharam espaço. Mede-se a importância das pessoas pela qualidade de seus sapatos, roupas e bolsas. Dá-se mais atenção ao que possui a casa mais requintada ou situada nos bairros mais famosos e ricos. Tornamo-nos escravos dos objetos. E como reagimos? Será que estamos fazendo algo na prática para combater esse estado de coisas? Se superarmos a vontade de ter coisas, já caminhamos muitos passos na estrada do progresso moral. Lembremos que é por desejar tais coisas, sem poder tê-las, que muitos optam pelo crime, apossam-se de coisas que não são suas e deixam para trás gente sofrendo, pessoas que trabalharam arduamente para economizar. Deixam atrás de si frustração, infelicidade e revolta. Mas há também os que se apegam em pessoas, veem os outros como algo a ser possuído. Esses manifestam possessividade e insegurança. Há, por fim, os que se deixam apegar a situações, um cargo, um status, uma profissão, um relacionamento, um talento que traz destaque. Esses amam o brilho, o aplauso ou o que consideram fama, poder e glória. Como libertar-se de tudo isso? A palavra é desapego. Todas as coisas, meus irmãos, são passageiras nesta vida. Para evitar o sofrimento, a receita é a superação dos desejos. Na prática, funciona assim. Pensemos que as situações passam, os objetos quebram, as roupas e sapatos se gastam. Até mesmo as pessoas passam, pois elas viajam, se separam de nós, morrem. Desta forma, a pessoa promove uma autoeducação, buscando sempre o melhor, mas sem gerar qualquer apego egoísta. É bastante comum nos pais o desejo de amealhar patrimônio para assegurar uma vida tranquila para os seus filhos. Esse desejo não pode ser levado a extremos, pois reencarnamos na Terra para aprendermos as lições de que necessitamos. Ao final da experiência terrena, não podemos levar conosco nada do que seja material. Levaremos apenas as virtudes, conhecimentos e mérito de boas ações. A herança mais importante que os pais podem deixar para os filhos consiste nas lições de vida reta e nos exemplos de solidariedade e compaixão. Muitas vezes os pais tornam os filhos ricos, mas egoístas. A riqueza muda de mão, as empresas mais sólidas vão à falência. A vontade de um homem é impotente para conservar nas mãos de seus filhos a fortuna que construiu. Se a providência divina decidir que os herdeiros devem experimentar a prova da miséria, eles a experimentarão. Tudo o que compõe o mundo pertence a Deus. Somos apenas usufrutuários. Ensinemos nossos filhos a valorizar todos os bens que a família possui. Vamos dizer-lhes que devem estudar e ser excelentes profissionais. Orientemos nossos filhos para serem responsáveis e jamais se converterem em um peso para os semelhantes. Vamos falar-lhes da prudência e ensiná-los a ser moderados em gastos, desfrutes e paixões. Vamos educá-los para serem bondosos e solidários. Mostrar-lhes que é sublime prestar serviços voluntários, dar para quem não pode retribuir, gastar tempo com os enfermos e idosos. Ao agirmos assim, iremos colaborar para que nossos filhos se tornem seres humanos de qualidade. Se a vida mais tarde resolver experimentá-los,
terão méritos e valores para se saírem bem. Assim, não acharão que o valor de um homem se encontra na riqueza quando enfrentarem as dificuldades materiais. Qual a conclusão que chegamos do estudo de hoje? A cobiça não é definida por quanto queremos e o que queremos possuir, mas sim por quanto custa a quem se deixa dominar por ela. Esse custo é a perdição da alma. Guardemo-nos da avareza desgastante, da cobiça traiçoeira, do amor ao dinheiro que nos desviam dos verdadeiros valores. Nada nem ninguém se pode comparar à nossa estabilidade em Jesus e à paz que nele obtemos. Obrigada pela atenção, queridos ouvintes, que possamos nos tornar criaturas melhores, vivenciando o Evangelho de Jesus. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.